Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o canal Isamar Poemas e vamos dar continuidade, agora trazendo o terceiro episódio da saga de Emos, o guerreiro, em A Fuga de Sodoma. Nós encerramos o capítulo anterior com o guerreiro chegando em Sodoma, em frente ao portão da cidade, onde havia um aglomerado de tendas de mercadores que mercadejava toda e qualquer tipo de mercadoria, um comércio que existia ali em frente ao portão de entrada da cidade. E nós agora vamos continuar até entrar na cidade. Então, vamos lá. Quando Emos já estava bem próximo ao portão, pensou ter visto entre os mercadores duas pessoas conhecidas, ou seja, achou ou achava já as ter visto em algum lugar. Então ficou apreensivo com aquela suspeita e era preciso confirmar se verdadeira. Para tanto esperou até que estivesse passando em frente aos dois. Então parou de repente e, fingindo amarrar os estribos ou coisa assim, olhou por baixo do pescoço do animal e, para sua surpresa, pôde confirmar serem os dois homens que conversavam animadamente ali, que eram mesmo Abraão e seu sobrinho Ló. Emos perguntava a si mesmo: o que será que esses dois estariam fazendo ali à entrada da cidade? Sabia que eles eram homens de negócio, criadores de ovelhas, de bodes, camelos, bois, etc. Pois recordava tê-los visto primeira vez há tempos atrás, quando viajavam pelas rotas das caravanas a leste do grande Eufrates. Eles seguiam em direção a noroeste, como quem ia para Damasco. Era uma grande caravana composta por homens, mulheres e crianças, contando ainda toda a fazenda que levavam com eles: bois, camelos, ovelhas, jumentos, bodes, tudo isto em grandes números. Depois, pela segunda vez, quando Emos, servia a Tidal, rei de Goim, ele e outros cuidavam dos prisioneiros trazidos de diversas cidades daquela região, e depois de reunidos em um local, seriam levados como escravos para outro lugar. E então, enquanto caminhavam, foram seguidos desde Dan, e no caminho entre Obá, à esquerda de Damasco, eles foram alcançados pelos seus perseguidores. Foi tudo muito rápido. Aquele exército que os perseguia parecia estar sendo impulsionado por uma força desconhecida. Aquele homem, Abraão, invadiu o acampamento, chamando pelo sobrinho. E assim que o combate acabou, do mesmo modo que chegou, se foi em meio à noite, levando os prisioneiros. Emos não sabia porque não conseguira se defender dos atacantes. Ficara como que petrificado,
vendo todos os que não fugiram sendo exterminados, e tão somente pôde também sair fora do acampamento, se pondo a salvo, de onde observou o combate. Não conseguira sequer desembainhar sua espada. Queria fazer algo para ajudar os outros, mas uma força desconhecida o impedia de ir à luta. Foi quando então, intrigado e sem saber qual força o impedia de descer à luta, prometera a si mesmo: um dia iria saber que magia era aquela que este homem tinha e que o protegia. Tempos depois, veio saber que aquele homem saíra de sua terra porque Yahvé, seu Deus, ordenara que se fosse do seu lugar e do meio de sua parentela e do meio de seu povo. E o homem, em sinal de obediência, atravessara o deserto rumo ao desconhecido. Ele, Amós, pensava, jamais se curvaria em obediência a Deus algum. Já havia matado seguidores de vários deuses, e talvez até mesmo alguns deuses. Não tinha nenhum Deus para lhe dar ordem. Porém, gostaria de conhecer o Deus deste mercador. Talvez ele o ajudasse a encontrar quem ele estava procurando. Mas com o tempo pensou que aquilo era tudo bobagem, que deuses eram tudo uma grande tolice. Agora, novamente se via diante do velho pastor de ovelhas. Talvez fosse este o momento de conhecer o homem. Mas como sua vinda até Sodoma não fosse a busca por Abraão, e também se achasse bastante cansado da viagem, resolveu adiar para uma outra oportunidade aquele encontro. Ou quem sabe, viesse a encontrá-lo pela cidade. Então se aproximaria do mesmo. Naquele instante, tudo o que queria era entrar na cidade e poder mergulhar em uma grande banheira cheia de água, se conseguisse achar por ali. Ou então enfiaria a cara no primeiro coxo de estrebaria que encontrasse com o mínimo de água que lhe fosse o bastante para tirar o pó da viagem. Secaria uns 2 odres de vinho e comeria um pedaço de vitela assada. O resto da noite tiraria para descansar os ossos, se os vadios lhe permitissem. Pensando assim, novamente alisou as crinas do animal e, sem muito esforço, com um salto, voltou a montá-lo, continuando lentamente por entre as tendas, as barracas, em direção ao portão da cidade. Os soldados da guarda que mantinham a vigilância da grande porta já haviam percebido a chegada do estranho e não escondiam sua preocupação quanto deixá-lo ou não adentrar ao portão. Falavam, gesticulavam e não deixava de lhe dirigirem olhares desconfiados. Amós, por seu lado, também já percebera a inquietação que estava provocando nos soldados. Ficamos por aqui. Voltamos no próximo capítulo. Como havia dito ao término de cada episódio da saga de Amós, o guerreiro, estaria deixando para a meditação de vocês um texto bíblico. Hoje eu quero deixar o Salmo 20, que é a oração de Davi para o rei em um momento de guerra. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus. Davi que, quando foi contra Golias, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, não se fiando em armas. Foi vitorioso naquela luta
proporcional. Então eu deixo o Salmo 20 para vocês. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Senhor de Jacó te proteja. Envia-te socorro do seu santuário e te sustente de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá lá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Sejam todos abençoados. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Não se esqueçam também de deixarem o seu like, compartilharem, se inscreverem no canal e comentarem se vocês estiverem gostando destes vídeos. Tenham todos bom dia, boa noite ou boa tarde. E até o próximo vídeo, querendo Deus.